Olá, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo ao programa Código Aberto, onde aqui a gente estuda a Bíblia de um jeito muito diferente. E eu confesso a você que já está começando a deixar saudade, porque já estamos na penúltima lição, é o 12º episódio dessa super temporada, onde abrimos a Bíblia praticamente na metade dela para estudar um livro fascinante chamado Provérbios. E com esses meus amigos, que a gente já leva para a vida, a amizade desenvolvida em 3 meses juntos, é muito bacana participar do Código Aberto. Não tenho mais que apresentar com toda aquela rotina do começo, toda aquela burocracia inicial, mas depois, Jéssica, de tantas semanas juntos, tudo na paz? Tudo na paz. Legal te conhecer, viu? Foi joia. Deus abençoe você, teu pastor. ministério, teu trabalho, tua psicologia, tua maneira bacana de falar com as pessoas. E eu já te pergunto agora, quebrando aqui o protocolo, uma viagem radical, algum esporte curioso, algum mistério surreal que você faz ou já fez na vida que pode contribuir aqui com o Código Aberto? Acho que para não me comprometer, eu vou na viagem radical. Tá bom, então vamos. Tem coisas escondidas então, coisas né? Escondidas, coisas que, enfim. Viagem radical, eu acho que a mais diferente que eu fiz foi eu fui para a Grécia. Opa, e aí? E quebrei a perna. Então, é? A parte radical vem do quebrar a perna lá em Acrópolis, lá no alto, no dia que a ambulância estava de greve, tudo estava de greve. Você então, quebrou a perna lá em cima? Lá em cima. E aí? E aí que eu tive que descer. Como você quebrou a perna? Tragédia então, eu quebrei, não repitam isso em casa, crianças, adultos ou jovens, eu fui dar um pulo para uma foto. E aí Aquelas fotos que quer tirar no ar, né? Típicas. Eu não faço mais isso. Eu descobri que isso não é legal. E aí eu quebrei a perna, tibia e fíbula. Você quebrou a perna? Quebrei a dor. Então, o radical foi a Gente, consequência. eu queria começar o programa aqui numa forma tão descontraída. Mas eu fico imaginando os gritos tem vários lá na Acrópole grega. Eu não gritei. Foi várias coisas foram intrigantes, mas eu tenho que contar a história toda, mas assim... Gente. Beijos para minha prima que estava comigo e que me... E a viagem acabou ali depois? A viagem acabou ali. Eu tive que viajar no dia seguinte para Londres com um gesso da cintura até o pé e cheguei em Londres e fiz cirurgia. Bom, tá tudo bem hoje, né? Hoje está tudo bem. Tranquilo? Só tenho alguns metais em mim. Eu espero, meu amigo, eu espero que o Rony levante o astral do programa, que a gente começou Ninguém com a perna pode me quebrada, bater agora. Rony. Agora a gente começa trágico e vai aliviando. Vamos lá, Rony, e aí? É que a gente pensa em coisa radical, a gente quer uma história que marque. Normalmente coisa ruim marca, né? Mas é que se eu fosse falar o esporte radical, não ia ser legal. Vocês podem ver a minha cara de super radical, né? Imagina, pulou de paraquedas, asa delta, Nossa, que mais? Eu vou mais pela viagem mesmo. Até já comentei da viagem, que foi a viagem da minha vida que eu fiz com a minha esposa, uma lua de mel atrasada, né? E a gente visitou uns lugares bem legais. A gente foi para o leste europeu, chegamos até a Bósnia, até a Croácia. Você foi a Bósnia e Croácia? Bósnia e Croácia, República Tcheca, Hungria. A gente chegou a visitar 10 países nessa viagem. A gente fez tudo de carro e tal, então foi muita estrada, foi bem legal. Tá bom. Mas eu não tenho muitas coisas foto terríveis. Nem furou o pneu lá, então? Não, a única coisa que eu lembro é que quando a gente chegou em Sarajevo, na Bósnia, a gente não achava o hotel, e o cara veio buscar a gente, ele saiu correndo com o carro, a gente tinha que seguir ele naquelas ruelinhas e tal, foi uma coisa meio... Não dá um medo, não, porque a gente ouve sobre filmes, sobre situações e testemunhos, que ali é uma região meio obscura da Europa. Então, né, teve a guerra da Bósnia há um tempo atrás, né, e até hoje você olha na cidade, tem um monte de muro que é todo metralhado, até hoje. Eles têm muros, inclusive na Hungria, no centro da cidade, tem muros que eles colocam umas bolinhas de ferro para conservar os furos de bala, para virar uma espécie de memorial. Assim, né? Valeu! Pastor Edson, fiquei sabendo, olha aí, pastor Edson pratica snowboarding, é isso mesmo? Aí surpreendeu o radical, um homem que fala hebraico, um acadêmico, curtir algo mais radical, gostei, vamos lá. Eu e a Vanessa, meus irmãos foram para o Canadá, moraram lá 6 meses e moraram na região da Whistler Mountain, né? Então eles faziam snowboard e tal, e quando eles voltaram empolgadaços e eu fiquei também, né? Interessante, né? Não consigo fazer nada, nunca fiz nada de esporte, vou ver se esse daí eu consigo, Snowboarding. Né? Que eu nunca andei de skate, que eu tinha medo de cair no chão. Tá. O chão é duro, eu sou mais cheinho, tal, cair no chão é um negócio que é mais estranho, né? A neve é fofinha, então não vou me machucar. E aí fui eu e a Vanessa, a gente foi... Ela também? Ela também, a Vanessa faz snowboard, manda bem, cara. Olha aí. Vanessa é sinistra. Isso é um elogio para a esposa. Vanessa é sinistra, quer dizer que é legal. Vanessa é sinistra, que ela é radical. E aí a gente foi para a Argentina, para o Chile,
E a gente foi para Ushuaia, que é a cidade mais ao sul do mundo. É uma cidade muito bonita, muito interessante, a história, tudo que acontece lá, e as montanhas lá são lindas e tal. Então, vale a pena. Ushuaia é um lugar bem legal. Bacana, viu, jovem? Fica pensando assim que o pastor, aí o acadêmico, é aquela pessoa que não sai de trás da mesa. Tem que ficar, às vezes, estudando, né? Mas também tem que fazer esporte. Parabéns, pastor. Estudar mais, né? E fica até mais, não fica mais gostoso para estudar, né? Depois de descer uma montanha ali. Fica muito mais. Mas nunca quebrou perna, nada. Eu nunca quebrei perna fazendo snowboard. Aliás, nunca me machuquei fazendo snowboard. Mas eu também não sou bom, então... Eu desço bem devagarzinho, né? Desço bem devagarzinho. Glaucio, super radical. Eu quero saber agora, Glaucio. Uma viagem, uma experiência, uma lembrança. Pastor, eu não tenho estrutura para ser radical. Tinha uma vez na minha vida que eu joguei futebol, por exemplo, pra você ver, eu saí com o dedo luxado, decidi nunca mais esportes coletivos na minha vida. Eita, você tinha o quê? Eu atropelava, Glaucio. Não tinha 5 anos, tinha uns 16, 17. Mas assim, eu não, até os 15 anos eu era aquela que em qualquer montanha-russa que assim, colocou o desafio, eu iria. Depois eu fui desanimando. Sério, não pode. Mas eu vou falar aqui 2 lugares bonitos que eu conheci, que estão no Maranhão, né? Que é a Lençóis Maranhenses. Lençóis. O que eu faço de radical é pular na água, eu gosto de pular. Mas, assim, de a gente vir correndo das dunas e se jogar, os Lençóis Maranhenses é uma coisa, assim, surreal, sabe? Parece que você está num quadro. Você vê as fotos, acha bonito e tal, e aí, o dia que te levam lá, você começa a subir as dunas, você vê uma primeira lagoa e fala, que bonitinho. De repente, quando você chega no alto, você vê um horizonte que não tem fim, de dunas branquinhas, e no meio delas aquela água turquesa, assim. É um negócio... Parece que você está num lugar que não é a Terra. É um cenário. E conheci também uma cachoeira que se chama Santuário, que fica em Carolina, interior do Maranhão. Um negócio assim que é literalmente assim, faz jus assim, o nome. Você chega assim, é meio que uma caverna aí. Você mal consegue olhar para a queda d'água, porque a força é tão grande que vem muita água para você. Então, você tem aquela coisa mesmo do respeito. É um negócio, uma coisa muito bonita. Que legal. E aí, o que eu fiz foi tentar pegar nas pedras lá, subir e pular várias vezes. Esse é o máximo do meu radical. Bacana. A produção estava zombando aqui, dizendo que na montanha-russa tem que ver aqui você passa no tamanho. Não, eu passo. Você já conhece o Chapolin como é, então... Eu quero dizer que eu passo. Nunca fui reprovada de nenhum brinquedo. Mas estou evitando mesmo Isso aí. adrenalina. Para você entender que a vida existe para a gente fazer coisa bacana. Curtir a vida não quer dizer só ficar parado, sentado, sedentário. Dá para curtir a vida com viagem, dá para curtir a vida com esportes bacanas, dá para curtir a vida com saúde. E eu sempre digo, o que você leva dessa vida são as lembranças que você coloca na cachola aqui, ó. Então tem gente que gasta dinheiro para ter um monte de coisa, mas não tem experiência. Então com esporte, com viagem, com relacionamentos, com curtição, fabrique experiências para a tua memória, que você vai ser muito mais feliz, tá bom? Trio Solanza, são vocês mesmo, né? Primeira vez, pelo menos comigo aqui nessa nova temporada, nesse novo cenário de Código Aberto. Já vieram alguma vez em outro Código Aberto ou não? Não, é a primeira vez. A primeira vez em um Código Aberto? Estreando então tá, com você. vocês nem sabiam a pegadinha que vocês entraram, tá bom? Porque aqui vocês não vão só cantar, não. Nós vamos conversar, vocês vão participar. O pastor vai falar alguma coisa em hebraico, eu vou pedir que vocês traduzam, por sinal. beleza. Então, vocês são muito bem-vindos ao Código Aberto, né? Beleza. Rapidinho, o nome de cada um de vocês, a voz, não sei, alguma coisa no próprio trio aí, daí uma viagem radical, uma experiência que curtiram. Tem que ser rapidinho, mas vamos lá. Me chamo Marlos Molino, faço no Solanza aqui segundo tenor. Tá. E uma viagem radical que eu tenho... Acho que na infância, aqueles acampamentos, acampe-selva, que você vai, não tem prato. Que não tem prato, não tem copo. Come com a mão, comida crua, dorme na grama. Que beleza. Eu acho que um radical foi esse aí. Legal, vamos lá. Sou Felipe Reis, aqui no Solanza eu faço barítono. Bom, experiência radical, viagem radical não tenho nenhuma, né? Mas como eu tenho muito medo de andar de avião, cada viagem é uma experiência radical. Inclusive a primeira, né, onde já cheguei com uma turbulência muito forte, os meninos morrem de rir, pelo menos eu sou aí a graça deles, né? Tá bom? Vamos lá, gente. E aí? Eu sou o Ralph Welto, canto primeiro tenor aqui no Solanza. E de radical também não tem muita coisa. Eu gosto de andar de skate também. Você curte skate? Curto, e aí? long. Não quebrou perna, não? Ainda não. Ainda não, espero não realizá-lo. Mas gosto muito de skate também.
Pergunta de leigos, é um trio, então tá faltando uma voz para um quarteto, é óbvio, né? Mas é o quê? É o baixo que não tem? É o barítono? É o Como baixo que não tem? tem. É o baixo. Isso. Tá legal. São o primeiro, o segundo tenor e o barítono. E as composições que vocês fazem, de vocês mesmos? Coisas que vocês Exato. compõem? Nesse último CD, que saiu pela gravadora, tem músicas minhas, do Marlos, também tinha do Edson, que estava conosco, do maestro Ricardo Martins, do Rochel, que esteve aqui há algum tempo atrás também. Tá bom. Trio, vocês são muito bem-vindos, tá? Aqui é um programa obrigado. que a gente não para, não volta, a gente vai entrar Legal. aqui o programa do jeito que a gente faz, do jeito que a gente pensa, sente e do jeito que a gente curte a palavra de Deus. Vocês são muito bem-vindos com a gente. Obrigado. E vamos começar agora o estudo da lição, porque é muito especial. Estamos na penúltima semana já sentindo saudade desse grupo que a gente aprende a amar de coração e a gente segue com a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Rony, ora pra gente. Nosso Deus, nosso Pai, abençoe agora, Senhor, o estudo que faremos da Tua Palavra, que possamos ter a mente aberta para compreender as verdades que tem para nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes do tema, só os recadinhos que é presente para você, então vale a pena gastar um tempinho. Você já sabe que aqui no programa Código Aberto existe um guia de estudos especial para você. Esse é totalmente grátis, é só você entrar em contato com a gente, com a produção, que você recebe esse livro especialmente feito para os nossos jovens, O Resgate da Verdade. Já estamos chegando quase no final, mas não custa mostrar a você o nosso guia de estudos mundial. Estamos estudando provérbios, sabedoria, uma temporada inteira, porque este é o guia de estudos onde em todos os lugares do mundo, jovens nas mais inúmeras línguas, idiomas e culturas, estamos todos estudando esse livro junto com a Palavra de Deus. E você já sabe que nós temos nosso encontro marcado nas redes sociais. E aí, querido jovem, já estamos com muitos amigos no Facebook, mas eu quero dizer a você, faz parte da vida missionária. Você dá um like, compartilhar, indicar para os teus amigos, manda mensagem, manda ali o selfie do código, porque essa é uma comunidade digital que vive uma experiência real e os jovens estão se engajando na paixão pela verdade que o Código Aberto tem apresentado não só para os telespectadores, mas também para os internautas e para você que curte muito aqui a TV Novo Tempo e a Esperança. O povo me pergunta, pastor, por que sempre na tua capinha aqui do celular tem essa marca aqui? Ó? Pode dar um close aqui. A DV7SP. Isso nada mais é do que uma comunidade virtual que no estado de São Paulo se encontra nas redes sociais para falar sobre a verdade, sobre a esperança. E isso em vários lugares do Brasil, a gente entende que os jovens curtem a internet, então a gente tem que falar na linguagem daquilo que você curte. Por isso, fica com a gente, Código Aberto. Gostou do programa? Quer ver de novo? Entra no blog, sempre fica ali de maneira digital as gravações, essas aulas incríveis que estamos vendo aqui com o pastor Edson, com o Rony. Isso vale a pena acompanhar de novo o programa para você memorizar, estudar um pouquinho mais e se aprofundar na Bíblia. Pastor Edson, já vamos direto para o assunto, que esse penúltimo episódio nosso fala sobre a questão da humildade dos sábios. Eu queria jogar tanto para você quanto para o Rony, para depois ter a participação da Glaucia e da Jéssica, sobre essa questão da humildade que aparece em Provérbios, com uma frase que me surpreendeu aqui. A exaltação própria era comum aos reis do Oriente Próximo, do Oriente Médio, ali tanto Nabucodonosor quanto Salomão e outros reis. Então, era modinha ficar meio orgulhoso assim naquele tempo? É porque os reis eles se consideravam e eram considerados como se fossem os próprios deuses, né? Então eles se portavam assim. A gente vê isso em diversos momentos e na história de Salomão, para aqueles que conhecem a Bíblia, a gente percebe exatamente como os reis se portavam. Salomão ele quebra tudo aquilo que Deus tinha dito que o rei não deveria fazer em Deuteronômio 17. Então, Salomão acumula mulheres, Salomão acumula riqueza, Salomão acumula exército, e aí ele esquece de ler a lei de Deus anualmente, como era a prescrição de Deuteronômio 17, e aí ele vai se afastando. Os outros reis não tinham essas prescrições, mas faziam exatamente isso que Salomão fez. E tem um aspecto interessante aqui sobre... Pois é, né? A gente está agora no capítulo 30 do livro de Provérbios, quando a gente vai acompanhando pela Bíblia, né? o que o nosso guia está nos passando, a gente está no capítulo 30. Chega no capítulo 30, a gente percebe que tem uma mudança no texto. Ele começa, a gente está vendo os Provérbios de Salomão, de repente tem palavras de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta, que proferiu este homem a Itiel, Quem a que é esse Itiel tal e de a Agur? Ucal. Pois é, então, aqui é uma nova seção do texto. A gente já viu que começa com os provérbios de Salomão. Um dado momento a gente passou esses são os provérbios de Salomão, mas que foram compilados pelos homens de Ezequias. É uma compilação posterior, né? Ou seja, a gente já percebe que o livro de Provérbios, apesar de ter muitos provérbios de Salomão, há
compilação final dele é bem posterior ao período de Salomão. E aqui a gente tem as palavras de Agur, que é um outro rei que não é israelita, ele é um rei pagão, ele é um rei de outro lugar, né? E esse capítulo todo, essa introdução do capítulo até o verso 4, 1 ao 4, ele levanta várias discussões acerca de tradução em geral. Eu não sei se eu vou conseguir falar aqui com propriedade do lado do cara que é professor de Antigo Testamento de hebraico, mas ele me corrige. Quando a gente lê esse primeiro verso, se você lê em outras Bíblias, outras traduções, ainda mais se você fala outras línguas e lê em outras línguas, você vai ver que tem variações, porque é difícil de traduzir esse primeiro verso. Acontece o seguinte, no hebraico não existe maiúsculo e minúsculo, né? Quem viu ali os desenhinhos que o Edson fez lá, não tem maiúsculo e minúsculo. Então, quando aparece um nome, você não tem certeza se é um nome ou se é mais uma palavra no texto. E muitas vezes os nomes têm significado, são palavras com significado, que torna mais confuso ainda. Então, aqui no caso, a gente tem as palavras de Agur. Agur significa eu sou peregrino, né? Filho de Jaque, o que dá a entender que Agur, no caso, seria um nome, né? Ele continua, o Masaíta, na minha tradução, mas que no hebraico está Massá, e que proferiu, e que aí vem a palavra Neum. Essas palavras Massá e Neum são termos técnicos para profecia, dentro do contexto profético. Os profetas usam muito essas palavras, né? E ele continua que proferiu a este homem a Itiel e a Ucal. É possível traduzir o texto de outro jeito, né? A palavra Itiel pode ser entendido como não há Deus, ou eu não sou Deus. E Ucal pode ser entendido como eu prevaleci. Então, quando a gente lê esse verso, é possível entender que as palavras do peregrino, filho de Jaque, a visão, a profecia que ele teve do homem, que eu não sou Deus, portanto eu prevaleço. Ou não há Deus, portanto eu prevaleci. Vou ter que provocar vocês um pouco, que você falou uma coisa que pode ter deixado uma pulguinha atrás da orelha de um telespectador. A princípio, então, nós teríamos no livro de Provérbios um capítulo escrito por um rei pagão? Sim, a gente já viu aqui, inclusive no livro de Provérbios, vários provérbios que Salomão pegou dos egípcios, né, que a gente comentou um tempo atrás. Que a ideia que tem é que a sabedoria aparece não só no nosso meio, aparece no mundo inteiro. Okay. Né? E esses outros povos, eles também devem a Deus a sabedoria deles. E o interessante, ele citou aqui que Agur significa sou peregrino. E esse é um conceito que vai aparecer várias vezes no Antigo Testamento. Vai aparecer para Abraão, em Gênesis 23, Abraão dizendo, eu sou peregrino e habito no meio de vocês. Vai aparecer Jacó falando para o faraó, olha, essa é a terra, eu peregrinei pela terra, eu sou um peregrino pela terra. Vai aparecer no Salmo 39 também a ideia de peregrinação e tal. Então, esse nome ele já é um nome que indica, possivelmente, um conceito interessante relacionado à Bíblia, principalmente pelo que vem na sequência do texto. Só um aspecto aqui, a palavra Massá está conectada com Jaque. Então, é possível que seja uma construção, vai soar repetitivo, mas que é um termo técnico, é uma construção construta. Tá? Então, como assim? É uma construção. O Massá está ligado com o que vem antes dele. Tá? Então, possivelmente, seria a palavra de Agur, filho de Jaque, de Massá. E logo depois vem a palavrinha, que vem com uma conjunção, vem com uma quebra de linha, dizendo Neum Gever, né? Palavra do homem. E esse Gever vem de Gavar, de cavalheiro, né? De um indivíduo, de um homem. Então, palavra do homem. Essa ligação, Neum Gever, é uma ligação importante, porque ela aparece em Números, capítulo 24, com Balaão, que não era um profeta israelita, mas que quando ele começa a profetizar, ele usa Neum Gever, palavra do homem, e ele começa a profetizar e fala, e ele traz profecias fantásticas, a estrela de Jacó, etc. e tal. Então, essa ligação é importante, ou seja, Agur, ele é muito provavelmente um rei pagão. Tem uma série de discussões, alguns dizem que Agur é um pseudônimo de um israelita, blá, 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 mas muito possivelmente ele é um rei pagão, mas a gente tem ligações com Balaão, que era um profeta, não era israelita. E eles começam a profecia deles da mesma maneira, Neum Gever, palavra do homem. Ou seja, um lá atrás, que não era israelita, profetizou, e agora um aqui também está profetizando, também está falando. E a tradução que eu mais gosto desse primeiro verso, porque é uma tradução, esse texto aqui é difícil, tá? Os meus alunos Fatiguei-me. Os meus alunos de Hebraico 3, um dia eu vou colocar isso aqui para eles traduzirem.
Fica a dica, hein, aluno? Se bem que eu já vou traduzir agora, eles já vão saber a resposta. Acabou, né? É estudo. Então, eu gosto dessa partezinha aqui, disse o homem e tal, eu gosto assim, oráculo do homem. Eu não sou Deus, e serei consumido. Porque a última palavra que aparece aqui é o verbo ahal, que é comer ou devorar. E agora, como hoje eu não escrevi em hebraico, eu vou falar dos verbos. Esse verbo aqui, o ahal, nesse texto ele está no pual, que é uma forma intensiva passiva. Então, não seria eu vou consumir, seria eu serei consumido. Tá? Então, a ideia é um rei pagão que reconhece a limitação dele e diz que ele vai ser consumido. Ou seja, eu não sou Deus, eu serei consumido. Então, ele reconhece já nas primeiras linhas quem é Deus e quem ele é. Então, eu acho muito interessante esse primeiro verso, que ele vai dar o tom do resto que vai vir do que capítulo vai vir no inteiro. Verso? Exatamente, o verso 1. Verso 1 do capítulo? 30 de Provérbios. Disse o homem, Não, o 2. eu não sou Deus. Não, é o verso 1 mesmo. Disse o homem, eu não sou Deus, e serei consumido. Que seria o Itiel. Porque aqui na minha e o Bíblia, Cal. perdão, então agora aqui está escrito, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Exatamente. Aí essa é uma outra tradução possível, é a que eu mais gosto, porque ela faz sentido com o resto Pois do é, texto. não, essa é bem mais interessante. Porque ele vem Eu não depois sou Deus, disso. do que fatiguei-me, ó Deus, né? Então, ele diz, eu serei consumido. E aí ele continua, e é muito interessante essa tradução, que eu gosto, porque ele diz, porque eu sou demasiadamente estúpido para ser homem. Ou seja, ele diz que vai ser consumido porque ele não entende as coisas. Então ele diz, eu sou É uma estúpido. alta humildade, então, né? É o que a Sim, gente quer exatamente. colocar. Aqui é uma tema, prova né? de humildade dele. Eu vou ser consumido, eu não tenho inteligência, eu não aprendi a sabedoria, eu não tenho o conhecimento do santo. Tá? Aí ele vai vir com as quatro perguntas, são bem Mas é interessantes fantástico, aqui. estúpido demais para ser homem. Tem que chamar um intervalo, a gente continua nesse assunto da humildade e eu volto com Glaucio e Jéssica, que também tem uma expressão interessante. Pessoas que se exaltam são dignas de pena. Assim como estamos falando do humilde, tem o contraponto daquele que se acha. E aí, como é que a gente se relaciona com esse tipo de gente? Já já a gente volta no seu programa Código Aberto. Voltando no seu programa Código Aberto e, como sempre, nessa temporada eu nunca vi intervalos tão interessantes, onde a gente fica discutindo, conversando, pensando. Eu acho que é com você também, telespectador, que fica pensando, mas será que é isso? Posso perguntar alguma coisa? Não esquece. Tem alguma dúvida? Entra no Face, deixa ali uma sugestão, uma colocação. A gente quer interagir com você, mas vamos direto ao assunto aqui, continuando sobre humildade e essa expressão, sou estúpido demais para ser homem, o tal do agur, que a gente começa a ver um provérbio agora diferente. Para mim foi uma surpresa, pastor, interessante descobrir, Rony, que é possível na seleção divina, na coletânea de textos selecionados para a Bíblia, pela inspiração bíblica, temos aqui a sabedoria, inclusive, de um rei ou de pessoas que naquela época tinham a sua percepção correta das coisas, tanto é que está na Bíblia. É isso mesmo. Exatamente. Legal. Agora, Glaucio e Jéssica, vamos lá. Não existe gente tão vazia do que aqueles cheios de si. Por que o orgulhoso é motivo de pena? A gente vem, ao meu ver, a gente vem construindo as mesmas ideias desde a primeira lição. A gente falou um tempo atrás da pessoa que é algo e transmite outra coisa, e passa outra mensagem, e da necessidade de nós sermos transparentes naquilo que nós verdadeiramente somos. Então, eu também desconhecia toda essa análise feita do versículo 1, e eu acho interessante, quer dizer, o próprio rei que sabia da sua tolice, reconhece humildemente da sua tolice e sabe qual é o seu fim. E, por vezes, nós, como cristãos, nós temos a petulância de nos exaltarmos na nossa suposta sabedoria e agindo de uma forma que vai de encontro com aquilo que você professa, com a sabedoria que Deus espera que você tenha. Então, assim, ou seja, qualquer tipo de exaltação, qualquer tipo de se achar, é falso, é errado, é um sentimento não esperado por Deus. E eu acho interessante que a lição começa falando, né, que qualquer coisa que nós façamos aqui na Terra é errado, é trapo de imundícia. A cruz nos iguala, não só a cruz nos iguala, fomos criados de forma igual. Então, eu acho muito interessante que a Bíblia usa o exemplo de uma pessoa que a gente usa muitas vezes e muito facilmente como o errado. Quer dizer, o rei pagão, a gente olha para ele para ver aquilo que a gente não deve fazer, aquilo que a gente não deve repetir. E agora, pelo que eu entendi, posso estar errado, viu, professor? Mas pelo que eu entendi, a Bíblia usa o exemplo de uma pessoa
que a gente usa dessa forma, mostrando que, olha, eu espero de você uma humildade total dessa. Ele sabe o que ele está fazendo, ele escolheu e ele sabe que será consumido. Eu achei isso interessante. Então, eu acho... Você vê, do ambiente cristão, se a origem é um rei com dificuldades, inclusive religiosas, você vê que do lado de lá tem gente humilde. Então, agora vamos puxar para o lado de cá, da religião, a necessidade da humildade num contraponto ao orgulho que acontece em tantos lugares do mundo. Acho que se a gente tivesse essa pergunta, que inclusive é a pergunta aqui da lição do domingo, quem você acha que é, né? Quem você pensa que é? Se isso ficasse na nossa cabeça constantemente, eu acho que modificaria muito das nossas atitudes, inclusive da gente parar para pensar o tanto que a gente se engana. A lição aqui fala uma coisa que é um clássico, assim, do senso comum, né? Que quem fala demais de si, na verdade, é porque é inseguro, né? A psicologia fala muito isso. Sabe o que eu achei interessante? Pensei agora, a gente confunde autoestima com essa exaltação aqui, com esse orgulho. Então, eu preciso me exaltar para achar que tem algum valor. Primeiro que a psicologia do senso comum tem uma ideia de autoestima, e se a gente se baseia, ao meu ver, na Bíblia, o nosso motivo de termos uma autovalorização positiva não é em qualquer coisa que eu possa fazer, mas sim de quem eu venho. Doutora, eu vou ter que te apertar um pouquinho mais agora, porque, veja, essa questão não, é Edson importante. Quer falar. Saímos um pouquinho da lição, mas é porque agora você abriu um parênteses muito importante. Estamos falando de humildade, e o contraponto da humildade é o orgulho. Como bem colocou aqui a Glaucia, gente que fala demais de si. E você agora defende também o ponto de equilíbrio da autoestima. Agora, o jovem, ele é geração internautizada, ele está no Instagram, ele está no Facebook, ele coloca no Pinterest, ele coloca o seu selfie, alguns colocam, hoje eu estou podendo, estou feliz, estou animada, hoje aqui, tô legal. Até que ponto isso é uma confissão de orgulho próprio, ou até que ponto isso é uma autoestima que você tem que se sentir bem, e não está errado se sentir bem? Eu acredito que é uma visão de autoestima que se sobrepõe. Aprendi as sobreposições. É importante, sim, você saber do seu valor. E é importante que as pessoas entendam que autoestima não é autoimagem. Eu me acho, meu nariz é isso, eu sou bonita. Autoestima é saber o seu valor. O que você tem de valoroso para dar para o mundo, para oferecer. Isso é autoestima, ao meu ver. E você não precisa vender o seu valor para os outros, que é o que acontece. Gostei. Sim, autoestima é isso. Então, começa por aí. Então, eu acho importante, por exemplo, eu sei o que eu tenho para dar para o mundo diante do que eu estudei, do que eu sou, dos valores que eu tenho, daquilo que eu faço, conheço os meus erros, os meus defeitos, provavelmente tenha muitos que eu desconheço, mas eu entendo e sei o meu lugar no mundo. Eu costumo dizer assim, eu sei qual é o meu lugar no mundo e o que eu tenho para oferecer para o mundo até o presente momento. Agora, às vezes a pessoa ela não tem essa autovalorização que é construída na vida, né? Mas a Bíblia, se você não teve um parâmetro de vida, um pai, uma mãe, uma família, alguém ao seu redor que construiu em você o discernimento, a sabedoria de saber qual é o seu valor, a Bíblia é o parâmetro melhor de todos. Ela está dizendo, você não é qualquer um, você é filho do rei. Eu gosto você muito... não... enfim... Eu gosto muito ela está falando muito de onde você vem e tal, e eu gosto muito do que Jesus diz em João 8,14. Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Então, e ele fala assim, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Mas assim, quando você sabe de onde você vem, quem te criou, para onde você vai, né, a quem você serve, Jesus, ele sabia de onde ele veio, para onde ele ia, e ele lavou os pés empoeirados dos discípulos. Então, isso muda tudo, muda até o nosso conceito de humildade, que é aquela pessoa que não sabe, coitadinho, ele mal sabe quem ele é, mas ele vai lá. Não. Isso é muito diferente. Não, eu sei quem eu sou, eu sei dizer, né, quem eu sou, mas isso me diz que eu, mesmo assim, isso me diz que eu, sabendo de onde eu vim, para onde eu vou, eu te sirvo, eu sirvo um Deus, eu sirvo a esse Deus, Senhor, e nós somos aqui irmãos. Essa coisa do serviço me coloca muito bem aonde o meu papel no mundo, não no mundo, né? Mas assim, o meu papel nessa nossa caminhada te coloca muito no lugar. Quem você pensa que é? Quem você pensa que Quando a gente entra na esfera espiritual, e eu vou passar por Edson, mas assim, quando a gente entra na esfera espiritual, a gente também já viu assim em outras lições, a gente se iguala. Qualquer coisa que você tenha para dar, se iguala. Os talentos, eles são diferentes. Mas, assim, o seu valor é de filho, ou é de filho, ou é de pecador, em termos de, enfim,
Qualquer coisa que você possa ver dessa. de bom em você. E uma vez tendo esse parâmetro, que eu acredito que se sobrepõe, é difícil dizer quem veio primeiro. Eu acho que o parâmetro de Deus de autoestima veio primeiro do que o meu parâmetro pessoal que eu construo com família, com sociedade, com o que quer que seja. Mas aí, quando você olha para Deus, Ele está dizendo, olha, você é meu filho, você é pecador, mas eu te salvei. Você, enfim, dá uma outra visão para o seu valor. O seu valor é saber de quem você veio e o que você tem que anunciar. E o seu presente é melhor e maior do que qualquer coisa que você tenha aqui na E a sua vida. gratidão aí é bem importante, né? Se você Sim. sabe de onde você veio, para onde, quem você é e para onde você vai, essa gratidão faz toda a diferença. Bom demais, vamos avançar. Pastor Edson, voltando agora também na questão do orgulho, vou pedir para você, tem aí uns 5 minutos, abrir uma questão, porque como a professora Jéssica falou, tem um caso de autoestima e autoimagem destruída na Bíblia de um camarada chamado Jó. A gente discutia aqui um pouquinho nos bastidores que tem uma aplicação bonita dessa questão do orgulho e o nosso guia de estudo menciona Jó. Menciona Jó. Algumas coisas aqui importantes. A partir do verso 2, assim, porque eu sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Aí vem o verso 4, que ele começa a fazer perguntas. São 5 perguntas na sequência. Ele diz, quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o nome, o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então, aqui tem uma construção curiosa, que no hebraico ele usa 2 partículas de pergunta. São 5 perguntas, mas nessas 5, 4 perguntas começam com a mesma partícula, que é a partícula mi. Quem? E uma começa com a partícula ma, que é qual. Né? E essa pergunta aqui ela é dupla. A última é diferente de todas, essa última, o ma. E ela é a mais interessante, porque ela é totalmente diferente não só na estrutura, mas em essência. Ele está falando de natureza e, de repente, ele começa a falar do nome e do filho. Qual o nome e qual o nome do filho? Tá? Então, os comentaristas eles vão divergir aqui bastante, vão dizer que é um sarcasmo, que não tem explicação, tal. Mas as referências que a gente tem aqui são tremendas, e nos remetem ao livro de Êxodo. Quando a gente vai lá para Êxodo, capítulo 3, verso 13 e 14, Moisés está lá sendo chamado por Deus, diante da sarça e tal, e aí quando Deus apresenta para Moisés e diz para Moisés o que ele quer de Moisés, aí Moisés fala assim, tudo bem, Senhor, eu entendi o que você quer e tal, mas eu vou lá falar para os filhos de Israel, que nome que eu vou dizer para eles? Qual é o nome daquele que me enviou? Qual é o seu nome? O nome daquele que me enviou? E aí Deus responde, o nome é Eu Sou, e Eu Sou enviou. Fala que Eu Sou enviou você. Tá? Então Deus responde com o nome dele. Então aqui essa pergunta é interessante, que essa pergunta remete a gente a Êxodo. A pergunta de Provérbios remete a gente a Êxodo. E a segunda aspecto interessante é Deus fala para Moisés, no capítulo 4 de Êxodo, capítulo 4, verso 22, Deus fala, Moisés, agora você vai falar com o faraó e tal, papapá, e você vai dizer o seguinte, meu filho, você vai deixar o meu filho sair, o meu primogênito de Israel, meu primogênito Israel vai sair, meu filho, o nome dele é Israel e ele vai sair. Então, basicamente, quando a gente volta para o livro de Êxodo, a gente entende qual é a pergunta do que está rolando aqui nesse verso 4 de Provérbios 30. Então, ele está perguntando, quem fez isso? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Qual é o seu nome? Ele é um rei pagão, mas diante da maravilha do universo, da natureza, das coisas que ele não consegue entender, diante daquilo que ele não entende, ele pergunta, quem é o nome desse daí que fez tudo isso? Qual é o nome dele? E a gente sabe a resposta pelo livro de Êxodo. O nome dele é Eu Sou, é Yahweh. E qual é o nome do seu filho? O nome do seu filho é Israel, que foi quem Deus chamou. Então tem uma relação aqui que é uma relação de aliança. Deus é o rei, mas ele dá o governo para o filho. E o filho dele é Israel no mundo. E aqui a gente, obviamente, tem uma relação muito importante com Jesus Cristo. Claro. Tá? Ele é o Filho de Deus e tal, a encarnação, ele que recebe o reino das mãos de Deus em Daniel 7, mas ele não reina sozinho, ele reina com os santos. Então, essa relação aqui da pergunta ela é muito importante. E aí vem a ligação com Jó. Eu ia te perguntar agora, o tal do Jó aqui. Então, aí que vem a ligação com Jó, porque Jó, em todos os momentos, ele questiona a Deus pelo que ele está passando, e é interessante que ele não questiona para entender o motivo do que ele está passando, porque, segundo ele, não tem motivo. A gente vê em vários momentos Jó falando assim, ele não fala assim, Senhor, por que eu estou sofrendo? A pergunta dele não é essa, a pergunta dele é, por que eu não morro? Por que você não me deixa morrer logo de uma vez? A pergunta dele não é por que eu estou passando por isso.
por que isso está acontecendo. A pergunta dele é por que eu não morro. Porque para ele o que ele está passando é injusto. E ele fala isso várias vezes. Ele fala assim, eu não merecia isso. E ele é forte com Deus. Ele fala assim, se tivesse um juiz entre nós dois, eu ganhava. Nossa. Você está errado. Ele fala isso para Deus. Às vezes a gente gosta de fazer aquela oração, né, que a gente até conversou algumas vezes, o Rony também, de fazer aquela oração assim, Senhor, está tudo maravilhoso, muito obrigado por tudo, então, mas a sua vida está uma desgraça. E você está, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está dando para mim, e tal, mas ele não te deu nada. E Jó, quando Jó não recebe nada, quando Jó até não recebe nada, pelo contrário, ele recebe provação, ele fala para Deus, Senhor, eu não estou gostando disso daqui, não está legal para mim, eu não quero isso, está horrível. Então ele vai questionando, brigando com Deus, e os amigos dele desempenham um papel terrível, né? São aqueles amigos que são inimigos. Jó, confessa aqui pra gente, você fez alguma coisa. Tem um pecadinho. Você tem alguma coisa escondida, revela que Deus te perdoa. E a gente faz isso muito com os nossos amigos. E que é a religião da barganha, né? Você está sofrendo é porque Deus mandou. Pecado consequência, né? E até que chega um momento que Deus aparece para ele e fala assim, meu amigo, quem é você? Onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo? E vai dando uma lista de coisas que ele fez na criação. E diante das não respostas... porque ele não responde o que Jó pergunta. Ele não responde o que Jó pergunta e ele deixa Jó sem resposta. E diante da não resposta que Jó fica, diante da não resposta que Deus deu... Eu sou apaixonado por Jó. Jó fala assim, Senhor, realmente eu te conhecia só de ouvir, agora eu te vejo face a face. Ou seja, as perguntas que não têm resposta... são as perguntas que nos levam mais próximos de Deus, porque a gente tem que ter fé. Amém. E entra a ideia do Da'at, né? O que é o conhecimento. Quando você percebe que você não tem conhecimento, você não tem respostas, aí, agora sim eu tenho conhecimento. Que é o verbo que o Jó usa. Agora eu conheço Deus. Antes eu conhecia só de ouvir falar, agora eu vejo com os próprios olhos. Agora eu conheço Deus de verdade, porque agora eu conheço que eu não conheço nada. É quando você se despe do conhecimento que você tem o conhecimento de Deus. Tenho que ir para o intervalo agora e a frase é épica. As perguntas que não têm resposta são as perguntas que nos levam mais perto de Deus. Pastor Edson, Deus seja louvado. Te falei que a gente ia ficar cada vez mais próximo de Deus nessa temporada e rápido intervalo, vamos escutar o Trio Solanza, programação especial, discussão profundíssima aqui no Código Aberto. Deus seja louvado pelo livro de Provérbios e você, telespectador, viva com a gente o que nós estamos vivendo aqui junto nessa gravação. A gente já volta, terceiro e último bloco do seu programa Código Aberto. De volta, terceiro e último bloco do penúltimo programa Código Aberto dessa extraordinária temporada sobre Provérbios. Eu espero, querido telespectador, que o nosso fascínio pelo estudo tenha sido compartilhado pelo teu encantamento com a palavra de Deus, porque não tem como a gente disfarçar a nossa admiração pela complexidade bíblica em tantas coisas lindas. Obrigado mais uma vez, Edson, Rony, Jéssica e Glaucio. A gente entra para a história com essas discussões fantásticas. Vamos parar um pouquinho, vamos ouvir a música, porque eu tenho mais 3 aqui, olha. Queria que vocês falassem, participassem, mas com a categoria teológica desse programa eu fico refém do tempo. Aí. Vocês viram, né? Vou pedir para vocês, não dá para pedir para vocês falarem hebraico, né? O versinho a hora. Vamos escutar junto, né? Vamos cantar o que e por quê e que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos cantar o quê? Seguindo o Voo, que é uma música que fala dessa nossa caminhada ao lado de Deus. Tá bom? Vamos nessa. O vento vem, vagando estou, as sombras caem, tropeço em pedras vis, mas meu Deus vem a mim, não temerei. Então com fé caminharei, seguindo o voo. Comigo vai o meu Jesus, seguindo o voo.
me sinto muito só. E os sinais me guiam, dizendo vem ao lar. E o meu Deus, que é o meu pastor, me dá a sua mão. Então com fé caminharei, seguindo vou. Comigo vai o meu Jesus, seguindo vou. Porque o amor fez cordeiro lá na cruz. Foi por todos nós e sigo enfim. Vou vivendo em paz. Difícil é o meu viver, seguindo vou. Até o fim continuarei, seguindo vou. Então com fé caminharei, seguindo vou. Comigo vai o meu Jesus, seguindo vou. Seguindo vou. Seguindo vou. Amém. E vamos nessa. Terminando o programa, pouco tempo, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Tem muito mais no assunto dessa semana, mas deixo aqui uma dica para você. Acabando o Código Aberto, vai lá em Provérbios 30. Leia Provérbios 30, esse tal de Agur, que a gente começou a ver a partir dessa lição, um personagem que aparece na palavra de Deus, e você leia com calma os versículos, porque, pastor Edson, é uma riqueza observando cada versículo, é um mundo, não dá para se deter em cada versículo, mas eu deixo aqui para o telespectador o desafio, leia Provérbios 30, porque uma coisa a gente entende, ser orgulhoso não está com nada, e é a humildade que é o reino de Deus abrindo suas portas para cada um de nós, né? Eu indicaria uma música dos Iglesias, né? Que é a música 4, para entender uma parte aqui que fala daquele 3 coisas e 4 coisas. Certo. A música deles é muito interessante. E a música do Tiago Arraes e do André Arraes, para entender o verso 8 e 9, que é muito bonito. A música Oração, do CD novo deles. Bom, enfim, tem muita gente que faz música sobre Provérbios 30, só para o pessoal entender que é um capítulo importante de se ler e estudar. Dá para fazer um arremate final, pastor? Dá para fazer. E eu vou fazer esse arremate final contando uma história, né? Porque a gente fala da parte teológica, mas é bom a gente levar isso para a parte prática, né? Eu tenho um amigo muito especial, hoje é meu amigo, mas eu lembro quando ele chegou pela primeira vez na igreja que eu pastoreava quando eu estava em São Paulo. Ele tinha uma noiva adventista, ele não era adventista, ele é físico nuclear, professor da USP, cuida da parte de física da faculdade de engenharia inteira, né? Ele é o coordenador e tal. Ele trabalha naquele acelerador de partículas lá no subsolo da França, uma partezinha da Suíça e tal. Ele é revisor de contas desse acelerador. Então, ele vai 1 mês por ano, ele vai lá para a França para revisar as contas que os outros fizeram e tal. O nome dele é Ayrton Deppmann. Ele é um cara fantástico. E quando ele chegou lá, ele assistiu um sermão, fiz um sermão sobre Êxodo, e falei algumas coisas e tal, e ele ficou sentado, a igreja é pequenininha, quando você vê uma pessoa diferente, você já fica meio de olho, né? E aí, no final, veio a noiva dele, do lado dele, falou assim, esse daqui é meu noivo e tal, e eu queria que você desse estudo bíblico para ele, que a gente vai casar e tal, eu queria casar com ele sendo batizado e tal, né? Aí eu já achei, como é que eu vou dar estudo bíblico? Porque a mulher já está falando que quer que ele batize para poder casar, como é que eu vou fazer e tal? Aí ela, não, mas ele é físico nuclear na USP, não sei o que lá, ele é professor lá, então acho que vai dar tudo certo. Eu falei, ixi, Maria, e agora o que eu vou fazer, né? Eu falei, tudo bem, prazer, tal, e aí, você tem alguma dúvida, alguma coisa? Não, eu tenho dúvida simples e tal, Gênesis 1, físico, né? Gênesis 1, queria entender como é que esse negócio da criação,
e tal. Esse negócio de natureza de Cristo, né? Divino, humano, queria entender também. Meu amigo. Uma coisa simples. É, coisa simples. Aí falou que queria entender negócio de dízimo, Ellen White, essas coisinhas menores. Mas essas duas perguntas eu já fiquei, e agora, o que eu vou fazer, né? Aí passei a semana inteira estudando, comprei livro e tal, e baixei artigo de revistas científicas e tal, e fui e montei um estudo de Gênesis 1. Estudo literário e tal, científico, e fui lá, e comecei, né? No outro sábado ele apareceu, ele chegou 8 horas, o culto começava às 10, a gente ficou 2 horas lá. Discutindo, apresentando o Gênesis e tal, e mostrando todo o negócio, e fazendo, e usando aqueles argumentos que a gente usa constantemente nas nossas aulas e tal, defendendo o criacionismo, e fazendo negócio, e mostrando as estruturas literárias. E ele me olhando impávido, sem dar nenhum tipo de expressão, só assim. E aí eu percebendo, eu não estou convencendo o cara, né? O cara não está e tal. Aí eu falei, bom, vou terminar com o que eu tenho na manga, né? O que eu tenho na manga, Hebreus 11, verso 1 a 3. Crer na criação é um passo de fé. Eu falei, pois é, eu não tenho como te provar nada, é ter fé. Aí ele virou para mim, assim, então, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé. Então, tudo bem, fé eu tenho. Eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Aí fui para a natureza de Cristo, explicando. Aí eu terminei com o texto de Paulo. A natureza de Cristo é um mistério, não tem explicação e tal. Nem na eternidade a gente vai entender e tal. Aí ele olhou para mim, então tem que ter fé também para acreditar na natureza de Cristo. Eu falei assim, tem que ter fé. E já pensando, esse cara vai sair daqui e nunca mais vai voltar, né? Aí ele falou, não, fé eu tenho. Eu tenho. Se é para ter fé, eu tenho. Vamos preencher a ficha batismal, então. Que é isso? Aí eu falei assim, mas como assim não? O que me incomoda em vocês, religiosos e pastores e tal, é quando vocês querem explicar o que não é explicável. Se é para ter fé, eu tenho. Porque pergunta eu tenho um monte. E eu sei que não tem resposta. Eu sei que não tem resposta. Então, quando você me diz para ter fé, fé eu consigo ter naquilo que não tem resposta. Agora, se você quer me explicar as coisas, aí a gente vai ter um problema. Então, muitas vezes, a gente tem um orgulho religioso que é terrível. E a gente pega a Bíblia e a gente acha que a Bíblia toda pode ser explicada nessa cabecinha, que é desse tamanhozinho, como diz Agur, né? Eu sou um homem ridículo, eu sou ignorante. E a gente quer pegar o texto bíblico, tudo tem explicação. Faz uma pergunta, eu te respondo, tal, não sei o que lá. Quando muita coisa que está aqui não tem explicação, porque você, eu e todos nós, e quem está assistindo em casa, somos finitos e falhos e pequenos. Então, a fé começa, e essa frase é do Kierkegaard e eu adoro, a fé começa onde termina a nossa razão. E Paulo expõe isso de uma maneira mais bonita ainda. A sabedoria de Deus é loucura para os homens, e a nossa sabedoria para ele é loucura. Então, ele pega o que a gente acha que é sábio, ele joga no chão e pisa. Assim, você não sabe nada, que é o que ele faz com Jó. E essa é a beleza do texto bíblico, da sabedoria de Provérbios. Confia em Deus, guarda os mandamentos e anda com ele. Não vai ter explicação, mas ele vai estar contigo. Que coisa maravilhosa. Glaucio, tua reação, quero ouvir. Lembrei de Eliú, que é um amigo de Jó, né? Falando que eu te mostrarei que ainda há argumentos a favor de Deus. No final do livro, se você ler Jó inteiro, você sabe que Jó teve que interceder pelos seus amigos, para que Deus, né, não os matasse. Então, assim, Deus não precisa de argumentos. E falando de humildade, também vou para Jó, quando diz assim, no capítulo 38, 41, que é a resposta, o Senhor respondendo a Jó, né? Várias coisas. E eu acho tão singelo que ele diz assim no 41, no verso 41. Quem prepara aos corvos o seu alimento quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Então, se Deus se preocupa, quem de nós aqui se preocupa o que o passarinho está comendo? A gente serve a um Deus que providencia alimento para os filhotes de corvos. Então, assim, que Deus é esse, né? É esse Deus que eu quero servir. Jéssica. O que eu diria é, cuidado com as perguntas que você vai ler. A gente sabe que nós somos seres tendenciosos. Se abra para as possibilidades de, inclusive, achar as perguntas na Bíblia. Então, leia a Bíblia para ter uma relação. Eu acho que se desvie de qualquer caminho que tenha como objetivo um protocolo, uma receita. Ser cristão tenha medo dessa frase se ela não está na Bíblia, sabe? Tenha medo das pessoas que dizem, para você ser um bom cristão, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, eu acho que se ficou alguma coisa, já que estamos acabando, né? Se ficou alguma coisa para mim e para o jovem, o que fica para mim é uma urgência de Jéssica, minha filha, você está precisando ler mais a Bíblia, você está precisando comer mais a Bíblia, digerir mais a Bíblia. E olha que eu leio bastante, mas a minha sensação ainda é mais, você tem mais para ler. E eu não quero ninguém intermediando essa relação. A relação entre a Bíblia e eu
é só minha com a Bíblia e com Deus. Amém. Eu não quero ninguém intermediando essa relação e eu desejo para o jovem que ele tenha esse mesmo senso de urgência, de que ele precisa ter uma relação não intermediada por nenhuma criatura nessa terra, mas sim pela Bíblia e Deus. Por isso que a gente quase conclui nossa temporada com um dos estudos mais importantes sobre essa nossa incapacidade sozinhos de dar conta do recado. Me lembro agora no mundo da publicidade, né, houve uma propaganda muito premiada alguns meses e anos atrás no Brasil de um veículo de comunicação impresso que dizia bem claro no seu slogan principal, né, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Como é que a gente termina isso, Rony? Bom, a gente podia ter tanto tempo para falar o resto do Você capítulo tem 1 minuto. inteiro. 1 minuto, vamos lá. Bom, o tom do capítulo no começo, falando de Agur, que é um rei estrangeiro, dá o tom universal desse capítulo aqui. Ele está falando de questões sobre Deus, que é o que a gente estava falando aqui. Não é só uma coisa só ali dentro do contexto de Israel, é um contexto universal. E o que existe de universal? A natureza. E ele vai falar o resto do capítulo como a natureza tem coisas misteriosas. E ele usa uma série de 4 coisas que são misteriosas. 3 coisas são misteriosas e 4 me deixam maravilhados e tal. E faz a gente pensar nisso. Hoje, as coisas elas se invertem um pouco, porque a gente pensa que a gente explicando os processos naturais, acabou o mistério e não tem espaço para Deus. O texto de Provérbios ele vai num outro sentido, né? Existem questões que não são respondidas através de ciência, que são as questões de significado. A ciência pode explicar os processos, mas ela não dá significado para as coisas, né? A ciência pode falar como que acontece o pôr do sol e tal, como que fica aquelas cores, mas a ciência não reproduz a sensação que você tem ao ver o pôr do sol. Você fica maravilhado. Você tem uma sensação de sublime quando você olha um pôr do sol, que é uma coisa boba do ponto de vista, sei lá, científico, só a Terra girando e tal. Então, essa é a ideia que tem em Provérbios aqui, e na Bíblia inteira, é o homem se maravilhando com a natureza, porque ele percebe que na natureza tem algo transcendental, que é o Deus que está além da natureza, que dá o significado à natureza. A ciência não pode dar o significado para as coisas. Ela explica, mas não tem significado. O significado vem de Deus. Eu queria ir mais, muito mais. Me sinto injusto, cruel e intrometido, mas o tempo passa e o programa tem que terminar. E eu realmente levo no coração tudo isso que vocês comentaram, ver um físico nuclear, pastor Edson, dizendo: para de dar resposta naquilo que a gente só quer acreditar pela fé. Isso é mais nobre do que ficar dando contornos, tentando explicar na nossa megalomania humana. Gente, muito profundo. Lição, se você não entendeu a profundidade, vai lá no blog e assista de novo o que a gente discutiu aqui, porque é uma pancada no nosso ego espiritual de superpoderosos do saber. Quando você lê Provérbios 30, se prostra de joelho ao pé da cama ou, de repente, na frente do teu computador, diante da tua televisão, se ajoelha agora e diz: meu Deus, miserável que sou, me ajuda. E isso é a coisa mais linda da necessidade humana, do ser humano, gritando por essa onipotência divina, que é uma eternidade, pastor, para a gente arranhar um pouquinho daquilo que é Deus por todas as galáxias e mundos não caídos. Lindo, maravilhoso. Termino esse programa te dizendo: está acabando, mas a gente tem mais uma semana, e nessa próxima semana, aí sim, vem o último capítulo de Provérbios, um dos mais lindos e românticos, que é o das mulheres, e a gente volta no próximo programa Código Aberto, estudando a Bíblia de um jeito bem diferente, como só que a gente tem compartilhado com você. Que Deus te abençoe. Até lá.